Per sim crucis, da inimicis nostris, libera-nos Deus noster. Omni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Angeli Dei, qui cusos es mei, mittibi commissum pietate superna, illumina custodi regi et guberna. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Corações, rogai por nós. Estamos neste mês tão belo, o mês do coração eucarístico de Nosso Senhor, o mês do Sagrado Coração, o mês do Santíssimo Sacramento. E hoje nós queremos refletir sobre o santo sacrifício da missa. A Santa Missa é o sacrifício da cruz. É o sacrifício da cruz. Como dizia São João Paulo II, ir à missa significa ir ao Calvário. Ir morrer misticamente com Cristo na cruz. Nós queremos entender um pouquinho desse grande mistério da cruz, a Santa Missa. Uma vez perguntaram para São Pio de Peltrautina: Padre, explica-nos o que é a Santa Missa. Padre Pio respondeu: eu sei o que é e por que se celebra, mas eu não consigo compreender a grandeza extraordinária da Santa Missa. Isso dizia São Pio, que tinha visões sobrenaturais na Santa Missa. Ele dizia: perguntai a um anjo, perguntai a 2 anjos, a milhares de anjos, e talvez eles saibam vos responder. Mesmo os anjos não conseguiriam explicar o que é a Santa Missa, porque a Santa Missa é infinita como Jesus. A Santa Missa é infinita como Jesus. E é esta atualização do sacrifício da cruz, esta renovação. O Calvário se faz presente. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: o próprio Deus não pode fazer que haja uma ação maior que a Santa Missa, nem mais santa do que a Santa Missa, porque a Santa Missa é a síntese da encarnação, da redenção. Ela contém todo o mistério do nascimento, da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Tudo está ali no altar. O Concílio Vaticano II nos ensina. Nosso Salvador, na última ceia, na noite em que foi entregue, instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue, no qual perpetuou através dos séculos, até a sua volta, o sacrifício da cruz. Pio XII já havia proferido essa admirável sentença. O altar de nossas igrejas não é diferente do altar do Gólgota, pois ele também é um monte encimado por uma cruz e por um crucificado. E é nele que se realiza a reconciliação entre Deus e o homem. No altar se realiza a reconciliação entre Deus e o homem. E dizia Santo Tomás: tanto vale a Santa Missa, tanto vale o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Tanto vale a Santa Missa, quanto vale a morte de Cristo na cruz. Por isso dizia São Francisco: o homem deve tremer, o homem deve tremer interiormente. O mundo deve fremir, o céu inteiro deve comover-se quando nas mãos do sacerdote
aparece o Filho de Deus. Que grande graça! É esse mistério sublime. Quando nós vemos ali o altar, nós contemplamos a cruz. Quando nós vemos o sacerdote caminhando para o altar, é Jesus que caminha para o Calvário. Cada paramento da Santa Missa tem um significado. A casula é a cruz, a alva é a túnica de Cristo, túnica branca que ele foi revestido, o símbolo, as cordas com que ele foi amarrado, a estola também, o manípulo, as lágrimas do sacerdote são recolhidas ali pelo manípulo. O pano que enxugou o seu rosto, ali está presente. A casula, a cruz. Tudo isso significa aquilo que Jesus sofreu. Mas não é só uma simbologia, é uma atualização, é mais do que um símbolo, é uma atualização deste mistério. Quando olhamos ali, estamos no Calvário. Não é só uma representação, é uma atualização. É o mesmo Calvário presente diante dos nossos olhos. A Santa Missa é a maior máquina do tempo, porque ela traz o Calvário até nós, os tempos de hoje, e nos leva até aqueles tempos, lá em Jerusalém. É o Calvário. Como dizia o venerável Fulton Sheen, não foi um acontecimento tão grande, tão sublime, que uniu ali em Jerusalém o povo hebreu. Ali nós tínhamos Roma, os romanos, que eram o centro do mundo. Ali nós tínhamos os gregos, ou seja, o mundo inteiro em torno do altar, em torno do Calvário. Que mistério sublime! Santa Teresa de Jesus vai dizer: sem a Santa Missa, que seria de nós? Tudo pereceria. Tudo pereceria neste mundo, tudo acabaria, pois somente ela pode deter o braço de Deus, a ira de Deus. São Pio vai dizer que seria mais fácil que a terra se mantivesse sem o sol do que sem a Santa Missa. Sem a Santa Missa, a terra já teria sido aniquilada pela ira de Deus. Vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório. Sim, realmente seria. Ah, como é a Santa Missa que segura o braço de Deus. São Leonardo de Porto Maurício, grande santo, escreveu aquele livrinho, As Excelências da Santa Missa. Ele vai dizer: creio que se não fosse a Santa Missa, a estas horas o mundo já estaria afundado debaixo do peso dos seus pecados. É a missa o poderoso sustentáculo que o conserva. E aqui nós temos os 4 fins da Santa Missa. A adoração, fim latrêutico, a adoração. Por meio da Santa Missa nós rendemos a Deus a sublime adoração. Jesus que se oferta ao Pai, a adoração, a ação de graças. Nós rendemos graças, agradecemos a Deus por tudo que Ele nos concede na Santa Missa. Depois o fim impetratório, as súplicas. Na Santa Missa nós suplicamos todas as graças, a maior oração, todas as graças que nós precisamos. E depois a expiação. A Santa Missa sustenta o braço de Deus, expiação pelos nossos pecados. Que graças sublimes, que graças sublimes. Os efeitos de cada Santa Missa que ela produz na nossa alma são efeitos admiráveis. Obtém o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, diminui a nossa pena temporal devido aos pecados no purgatório,
diminui a nossa pena, desarma o império de Satanás, destrói o império de Satanás. Cada Santa Missa abranda os furores da nossa concupiscência, nossa tendência. Ela nos ajuda a dominar as nossas paixões, a manter ordenadas nossas paixões. A Santa Missa, ela reforma os vínculos da nossa incorporação com Cristo. Nós fazemos um com Jesus. Preserva do perigo das desgraças, abrevia a duração do purgatório, liberta as almas do purgatório e aumenta o nosso grau de glória no céu. Cada Santa Missa que nós participamos, que nós assistimos, o nosso grau de glória, se nós assistimos com piedade, vai aumentando no céu, um tesouro no céu. Nenhuma língua humana, diz São Lourenço Justiniano, pode conter os favores que nascem como que de uma fonte do sacrifício da missa. O pecador que se reconcilia com Deus, o justo que se torna mais justo, as culpas que são canceladas, os vícios que nos são erradicados, as virtudes e os méritos que crescem, as insídias do diabo que são confundidas. Por isso que o maligno nos quer afastar da Santa Cruz. Tantos são os benefícios, assim como nos ensina São Leonardo de Porto Maurício, já citado anteriormente. Ó povos enganados, que é que estáis fazendo? Por que é que não ides correndo para as igrejas, para lá ouvirdes todas as missas que puderdes? Por que é que não quereis imitar os anjos, que quando se celebra a Santa Missa, descem do paraíso em grande número e vêm ficar ao redor do altar em adoração, intercedendo por nós? Porque nós não imitamos os santos anjos, não valorizamos a Santa Missa. São Pio vai dizer que se nós entendêssemos o que é a Santa Missa, seria necessário chamar a polícia para controlar as multidões que viriam para a igreja, para a Santa Missa, para participar deste santo sacrifício. E se todos nós temos necessidade das graças nesta vida e também na outra, nada melhor vai obter as graças que a Santa Missa. Dizia São Felipe Neri, com oração pedimos mais graças a Deus, mas na Santa Missa obrigamos Deus a nos conceder. Na Santa Missa, Deus é quase que obrigado a nos conceder essas graças. A oração feita durante a Santa Missa empenha todo o nosso sacerdócio, como sacerdócio, tanto o sacerdócio ministerial quanto o sacerdócio comum do nosso batismo. Na Santa Missa, nossa oração fica unida à oração de Jesus, que se imola por nós, por isso é tão poderosa. Os dois momentos sublimes do cânon dos vivos e dos defuntos são momentos em que nós devemos nos lembrar de suplicar, de pedir, pois pedimos por nossas necessidades, para recomendar a Deus os nossos, aqueles que nos são caros, vivos ou defuntos. Podemos fazer justamente nesses momentos supremos da morte de Cristo, que está ali nas mãos do sacerdote. Os santos assim o faziam e alcançavam tantas graças por meio da Santa Missa. De modo especial também na hora da morte, as missas que nós tivermos assistido vão também ter mais valor do que aquelas que serão oferecidas por nós após a morte. Então, tanto valerá a Santa Missa para ti, para mim, quanto nós tivermos dado valor aqui na terra. Então, se nós não demos muito valor à Santa Missa, depois da nossa morte, elas terão um pequeno valor. Não porque falta algo na Santa Missa, mas porque nós não a valorizamos. Por isso, quanto mais nós valorizarmos a Santa Missa aqui, tanto mais terá valor para o nosso sufrágio no purgatório, se assim
formos para o purgatório, que alguém ofereça alguma Santa Missa por nós. São José Cotolengo garante que terá uma santa morte aquele que participa muitas vezes da Santa Missa. Vai ter uma santa morte. E São João Bosco considera um sinal de predestinação a participação de muitas missas, até a missa diária. Que grande graça é participar da Santa Missa diária. Fica certo, disse Jesus a Santa Gertrudes, de que quem ouve devotamente a Santa Missa, eu lhe mandarei nos últimos instantes de sua vida tantos dos meus santos para confortá-lo e protegê-lo, quantas tiverem sido as missas por ele bem ouvidas. Olha só que grande graça. Como isto é consolador. Como isto é consolador. Dizia Santo Cura de Ars: se reconhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, quanto maior fervor nós poderíamos ouvir essa Santa Missa. E São Pedro Julião exortava cada um dos cristãos, falando: fica sabendo, ó cristão, que a missa é o ato mais santo da religião. Tu não poderias fazer nada de mais glorioso em honra de Deus, de mais glorioso e nada de mais vantajoso para a tua alma do que ouvir piedosamente a Santa Missa. E quanto mais vezes te for possível, nada é mais vantajoso para a tua alma. E nada também seria mais glorioso para Deus do que uma só Santa Missa. Felizes nós, se formos à Santa Missa. Felizes nós, com piedade. Pensemos aqui em Santa Maria Goretti, que andava 24 quilômetros para participar de uma Santa Missa. De Santina de Campana, que ia à missa mesmo com febre alta. Em São Maximiliano Maria Kolbe, que celebrava a missa também doente. Que Santo Afonso Maria de Ligório, que também celebrava a missa doente. São Pio de Pietrelcina, às vezes sangrando muito, com febre, celebrava a Santa Missa. Quantos exemplos dos santos ao celebrar o santo sacrifício da missa. Santa Bernadette, que muitas vezes ficava ali com dores na doença. Santa Teresinha do Menino Jesus, que mesmo ali na sua doença ia se arrastando para a Santa Missa. O que os santos faziam para ir à Santa Missa? E nós o que fazemos? Que sacrifício nós nos dispusemos a fazer para ir a uma Santa Missa? As missas são perenemente celebradas de um ponto a outro do globo terrestre. Eu me uno a todas essas santas missas. Mesmo durante as noites, às vezes que não posso conciliar o sono, me unir a cada Santa Missa, me unir a cada sacerdote que está celebrando. Mesmo espiritualmente, me unir a cada Santa Missa, ter este amor pela Santa Missa. A Santa Missa, dizia São Bernardo, temos mais merecimento em ouvir devotamente uma Santa Missa do que distribuir aos pobres todos os nossos bens, ou sair em peregrinação por toda a terra. E não pode ser de outro modo, porque nada no mundo pode ter o valor infinito de uma Santa Missa. O martírio nada é, dizia São João Maria Vianney, em comparação com a missa, porque o martírio é o sacrifício do homem a Deus, mas a missa é o sacrifício de Deus pelo homem. O sacrifício de Deus pelo homem. Com maior razão também deveríamos preferir a Santa Missa aos divertimentos, nos quais se gasta tanto tempo. São Luís IX, rei da França, ouvia várias missas por dia. Um dia um de seus ministros se queixou disso, mas o rei respondeu assim: se eu empregasse o dobro de tempo que levo para assistir às santas missas nos divertimentos ou na caça, ninguém iria dizer nada. Mas porque eu estou procurando a missa diária, as pessoas falam. Sejamos generosos. Santo Agostinho vai dizer assim:
Todos os passos que alguém dá para ir ouvir a Santa Missa são contados por um anjo. E por eles Deus lhe concederá um prêmio muito grande nesta vida e na eternidade. São contados por um anjo. O Santo Anjo está contando os passos que você dá para ir à Santa Missa. E o Santo Cura de Ars acrescenta: como fica feliz o anjo da guarda quando acompanha uma alma que vai à Santa Missa. Que grande graça irmos à Santa Missa, entendermos que a Santa Missa é o sacrifício da cruz. O venerável Fulton Sheen, no seu livro célebre O Calvário e a Missa, disse: todo aquele que nasceu veio ao mundo para morrer. A morte foi um triste ponto final para a vida de Sócrates, mas foi uma coroa para a vida de Cristo. Ele próprio nos diz que veio para dar a sua vida pela redenção de muitos. Se, portanto, a morte foi o principal momento para o qual Cristo viveu, ela foi também a única coisa pela qual ele quis ser lembrado. Jesus não pediu aos homens que registrassem as suas palavras numa escritura, nem que tão pouco que a sua bondade para com os pobres ficasse gravada na história, mas pediu que os homens recordassem a sua morte, para que essa memória não fosse entregue ao acaso das narrativas humanas. Ele próprio instituiu a maneira como deveria ser lembrado ou atualizado. Essa memória foi instituída na noite anterior à sua morte e desde então se chamou a última ceia. Tomando o pão nas suas mãos, Jesus disse: este é o meu corpo que se dá por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomou também depois de sua maneira o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele é uma memória, não é só uma memória de lembrança, mas de atualização. E assim, no símbolo incruento da separação do corpo e do sangue, pela consagração do pão e do vinho, Cristo oferece-se à vista de Deus e dos homens e representou a sua morte, que deveria ocorrer às 3 horas da tarde do dia seguinte. Ele oferecia-se para ser imolado como vítima e para que os homens nunca esquecessem que jamais homem algum dera maior prova de amor que aquele que renunciava à vida em favor dos seus amigos, e deu à Igreja esta ordem divina: fazei isto em memória de mim. Que nós possamos guardar essas palavras em nosso coração e viver cada Santa Missa. Façamos agora a oração final. Coração eucarístico de Jesus, doce companheiro de nosso exílio, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus, coração solitário, coração humilhado, coração abandonado, coração esquecido, coração desprezado, coração ultrajado, coração desconhecido dos homens, coração amando nossos corações, coração suplicante que o amem, coração paciente em nos esperar, coração pressuroso em nos escutar, coração desejoso que a ele rezemos, coração foco de novas graças, coração silencioso querendo falar às almas, coração doce refúgio da vida oculta, coração mestre dos segredos da união divina, coração daquele que dorme, mas sempre vela, coração eucarístico de Jesus, tende compaixão de nós. Jesus, hóstia, eu quero vos consolar, a vós me uno, me imolo convosco, me humilho em vossa presença, quero me esquecer para me lembrar de vós, ser esquecido e desprezado por vosso amor, não ser compreendido, não ser amado senão por vós. Me calarei para vos ouvir e sairei de mim para me perder em vós. Fazei que assim alivie vossa sede de minha salvação, vossa sede ardente de minha santidade, e que, purificado, vos dê puro e verdadeiro amor. Não quero mais vos cansar em vossa espera. Tomai-me, eu me dou a vós. Eu vos dou todo o meu agir, meu espírito para que o ilumineis, meu coração para que o dirijais, minha vontade para que a fixeis, minha miséria para que a socorrais, minha alma e meu corpo para que o alimentais. Coração eucarístico do meu doce Jesus, cujo sangue é a vida de minha alma, que eu não viva mais, mas que só vós vivais em mim. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que vós sois verdadeiramente o Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos amo sobre todas as coisas e vos desejo ardentemente em minha alma.
e como agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E vós, como já tendo vindo, eu vos abraço e me uno toda a vós. Não permitais que de vós jamais me separe. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e fazei-nos perpétuos adoradores. São José, guardião do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e guardai a presença de Jesus em nossas almas. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.